Bom, vou fazer um desabafo sobre o Fluminense Futebol Clube. Clube que eu amo, que eu gosto muito. Tô estudar jornalismo, mas acima de tudo sou tricolor. E sobre essa situação do Fluminense, sobre a minha expectativa sobre o Fluminense nessa nova jornada que vai iniciar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, faltam 2 rodadas. E a expectativa é se o Fluminense vai se salvar ou não. Hoje o Thiago Silva deu uma entrevista lá no CT Carlos Castilho, onde ele disse diversas coisas. Eu achei uma entrevista bem lúcida dele entender a situação do clube. Ele entende a situação do clube, sabe a situação onde se meteu, porque pra ele podia ser uma mancha na carreira dele, de ser um jogador, ser rebaixado. Ele podia estar em outros lugares agora, podia estar na Arábia ganhando dinheiro, na Europa ainda, mas ele resolveu vir pra cá. E a minha coisa com o Thiago, dessa entrevista com o Thiago Silva, é que ele foi bem lúcido e disse várias coisas. Uma delas, ele falou que não é salvador da pátria, que ele sozinho não vai salvar o time, ele precisa dos jogadores, ponto pra ele, certo? Ele disse que não vai jogar todos os jogos, porque ele jogou 40 jogos na Europa, e contando Copa e Premier League, e o Chelsea não jogou a Champions nessa temporada. Ele não teve férias, né? Porque ele já voltou, já treinou. Então ele vai jogar contra o Cuiabá, contra o Palmeiras e contra o Red Bull Bragantino. Ele deve ser poupado. Ele também disse uma coisa bem legal ele falou que os jogadores passam e o Fluminense fica. Que ele falou que os jogadores colocaram o Fluminense nessa situação, e os jogadores que tem que tirar o Fluminense dessa situação. Porque os jogadores, eles podem... O Fluminense é rebaixado, os jogadores ficam. Às vezes o Fluminense é rebaixado, os jogadores não são rebaixados. O Fluminense cai pra Série B, mas o Lima vai jogar no Goiás, o Douglas Costa vai jogar no Bahia, o John Kennedy vai jogar no Vila Nova, que tá aí no G4 da Série B. Entendeu? Isso que eu falo. E os funcionários do clube, e o assessor de imprensa, e o cara da Flu TV, o Fluminense tem que cortar gastos. É mais fácil cortar gastos da onde? Da parte mais barata. Então, ele entende isso, ele entende o que os funcionários estão passando. E foi bem legal ele dizer isso, que os jogadores têm que tirar o Fluminense dessa situação, porque os jogadores colocaram o Fluminense nessa situação e eles têm que ter o dever de tirar. Ele disse que o time tem que se comprometer, porque ele falava que faltava alguma coisa no time, o que era verdade, o que todo mundo sabia, que alguns jogadores não estavam se comprometendo real com o time. Um deles provavelmente vai sair, que é o Douglas Costa, o Gabriel Pires também. O John Kennedy tem que sair, o Fluminense está esperando uma proposta, mas ele não está comprometido com o clube. Então, o Thiago Silva disse isso. Ele vai jogar contra o Cuiabá, vai jogar contra o Palmeiras, olha que isso. Vai vir reforços. O Serna já tá aí, mas ele ainda não foi anunciado e nem regularizado. O Ignacio foi anunciado hoje, mas não deve conseguir ser regularizado a tempo do jogo contra o Cuiabá, então não deve jogar. O Bernal, o Fluminense fez uma nova proposta por ele, 3,6 milhões por 60%. O Defensor queria 6 milhões por 100%, mas aí o Fluminense tá fazendo essa negociação, espera a resposta, mas deve se concretizar o acordo. O Bernal deve ser jogador do Fluminense. O André deve sair. O André não deve ser, não. Ele vai sair, o André, só não sabe pra onde. Mas espera a resposta do Fulham. O Fulham ainda não respondeu a contraproposta do Fluminense. Mas o André vai sair porque o Fluminense precisa vender. É o que eu falo, né? O Fluminense é um time que não pode errar. Em 2022 não errou. Em 2023 não errou. Deu tudo certo. As contratações. Em 2022 errou porque caiu na Libertadores cedo, mas do resto do ano deu certo.
Acertou nas contratações, acertou no técnico, acertou em tudo. Esse ano deu tudo errado. A estratégia deu errado. Repetiu a estratégia de 22 e 23, só porque esse ano deu errado, contratou jogadores errados. E agora tem que renovar. Se a estratégia agora for, vamos começar a buscar jogadores jovens no futebol sul-americano, show de bola. É a estratégia nova do Fluminense. Ano que vem tem que se repetir, porque é uma nova estratégia. Obviamente se der certo também, não, vamos começar a olhar o mercado sul-americano. Eu sempre apoio porque eu sempre desejei isso. O Fluminense buscasse o mercado sul-americano, porque é um mercado que o Brasil tem mais dinheiro que os outros precisam vender para sobreviver. É a situação do Fluminense com a Europa. É o que o Fluminense pode fazer no mercado sul-americano. Então, tem que pensar nisso. O Fluminense não pode errar. O Fluminense não podia errar antes, agora não pode errar muito menos. O Fluminense não tem tempo para errar mais. O Mano Menezes não tem tempo para pensar em errar, para pensar em perder um jogo, para tentar entender o esquema. Ele teve 10 dias de treino. Agora, pode ter sido milagroso para ele conseguir fazer o time entender o que ele quer pro time. Mas pode não ser suficiente ainda. E o Fluminense tem que enfrentar o Cuiabá precisando ganhar. Precisa enfrentar o Palmeiras, que seria um jogo perdível, porque é um time muito forte. Mesmo jogando no Maracanã, é um jogo muito complicado, mas precisa pegar o Palmeiras e ganhar. Entendeu? O Fluminense não pode errar mais. Foi um erro da gestão. O Mário Bittencourt tem muita culpa. O Fred tem muita culpa. O Paulo Angione tem culpa. O Diniz tem culpa. O Mário tem culpa por contratar os jogadores, porque ele quer assina. Ele sabia que estava contratando o Renato Augusto, que estava contratando o Douglas Costa, que estava contratando o Gabriel Pires. Ele erra ao tentar manter o Diniz por muito tempo, vendo que estava tudo numa catástrofe. Ele bancou a renovação do Diniz. Na época eu concordei, não sou hipócrita, eu sou fã do Diniz. Mas ele estava na cara de todo mundo. Todo mundo sempre falou assim: ele renovou quando estava mal, porque o Fluminense não jogou um jogo, só jogou um jogo bem esse ano. E esse, pode falar, contra o Bangu, o primeiro jogo dos profissionais no Campeonato Carioca, do time principal, e o jogo da Recopa, o jogo da volta. E só jogou o segundo tempo bem. O primeiro tempo não foi bem, daquele jogo da Recopa. Foi só o segundo tempo. E a gente não fez mais nenhum jogo bom. Contra o Vasco, que ganhou, o time jogou bem porque a defesa do Vasco fez, não sei o que tava fazendo. Deixaram o Marcelo livre ali no lado esquerdo e o Marcelo destruiu no primeiro tempo. Aí o Fluminense jogou bem ali naquele primeiro tempo. Depois o Vasco se acertou, o jogo ficou mais igual. Então é isso, o Fluminense não podia errar, hein? O Fluminense errou. O Mário tem que ser cobrado porque errou, porque manteve o Diniz, porque contratou 6 jogadores, sabendo do histórico deles. Mas o torcedor apoiou lá no início. Cara, o torcedor empolgado. Você não pode cobrar a racionalidade do torcedor que está empolgado. O Fluminense tinha acabado de ser campeão da Libertadores, disputou o Mundial contra o City. O torcedor tá empolgado. O torcedor quer ganhar tudo de novo. Achava que ia ganhar tudo de novo. Aí chega. O nome é Renato Augusto. O que foi o Renato Augusto fez no Fluminense? O Renato Augusto castigou o Fluminense no Corinthians. O Renato Augusto decidia jogo no Corinthians. Não faz muito tempo. Faz pouco tempo. Em 2023 ele decidia jogo no Corinthians. Então o torcedor ficava empolgado. O Douglas Costa tinha uma rejeição pelo que ele passou no Grêmio. Mas o Douglas Costa desistiu de jogar na Turquia pra jogar aqui, então ele quer jogar, ele tá feliz. Se o Douglas Costa quer jogar, então vai dar bom. Quem é o Gabriel Pires? O Gabriel Pires veio do Botafogo. Ele se machuca muito. Todo mundo sabia disso. Mas quando ele joga bem. Todo mundo sabia disso. Os botafoguenses falavam isso. Então é isso. Aqui é o Marquinhos. O Marquinhos é um jogador. O Marquinhos foi bem. O Marquinhos tá bem. Foi bem, se machucou agora. Mas o Diniz matou ele jogando de lateral. O Diniz matou ele pra jogando de lateral. Sendo que tinha o Guga na lateral. O Guga não é perfeito? O Guga não é um lateral perfeito? Não é.
Mas se um atacante, o Marquinhos tá jogando bem de atacante, tá decidindo o jogo de atacante, por que não bota o Guga de lateral? Tem que botar o Marquinhos na lateral. São coisas que eu não entendo. A insistência dele no Lima. O Lima, ele começou mal, só que ele deixou de ser uma das coisas as piores coisas do Fluminense, porque tem coisa pior que o Lima. Hoje, se botar o Lima no lugar do Martinelli hoje, acho que todo mundo concorda que o Lima é um jogador azul, porque quando ele tá mal, ele vai muito mal. Mas quando tá bem, ele também não se destaca, mas ele é um jogador útil, o Lima. O Diniz insistiu muito nele, escalando errado como volante. O Lima não joga bem de volante, ele joga bem mais à frente, do lado do Ganso ele joga. Então... mas o Fluminense foi bem na Libertadores. Cara, o Fluminense foi na Libertadores, foi carregado pelo Marcelo e pelo Ganso. Marcelo jogou muito a Libertadores. O Ganso tá jogando muito, o Ganso tá sendo raçudo. Muito cobrava, achava que o Ganso ia cair depois do Diniz, que ele ia querer ir embora porque ele era muito próximo do Diniz, mas o Ganso tá jogando muita bola no Fluminense nessa temporada. O Ganso tá jogando muita bola. O Marcelo, ele botou na cabeça que ele queria decidir a Libertadores. Só que, infelizmente, o Fluminense não pode mais tentar decidir a Libertadores sem tentar escapar do Brasileirão, da rebaixamento. Então, é isso, cara. O Fluminense não conseguiu ganhar do Sampaio Corrêa tranquilo. Time de Série C, cara, que tá brigando pra cair pra Série D. O Fluminense não conseguiu ganhar tranquilo no time de Série C esse ano. O Fluminense perdeu um ponto que não... Agora o Fluminense tem que ganhar jogo que perdeu ponto. O Fluminense perdeu ponto pro Juventude em casa. Perdeu ponto pro Atlético Goianiense em casa. O Fluminense pegou um Corinthians sem fazer um gol no campeonato e levou 3 gols no jogo. É absurdo. O Fluminense se recusou a jogar contra o Botafogo, se recusou a jogar contra o Flamengo. Tomou uma virada ridícula com 2 falhas do Fábio contra o São Paulo. Contra o Bahia, que o Fluminense abriu 1-0, caiu de dilúvio. Depois que secou, o Fluminense parou de jogar. Levou a virada do Bahia. Contra o Red Bull Bragantino, levou 2 gols idênticos em 2 minutos, com 2 bolas levantadas na área. Porque o Diniz insistiu em botar o Martinelli de zagueiro, o Martinelli abaixo, e os caras cruzaram a bola na área e fizeram 2 gols. Vai lembrando jogos. Contra o Vasco, quase levou um empate. No gol, teve um gol anulado do Verratti. Quase levou um empate. O David perdeu um gol cara a cara no final do jogo. Podia ter levado um empate. O Fluminense levou 2 gols do Atlético Mineiro, ganhou de 2-0 em 5 minutos. Então, o primeiro gol do Atlético, o Vargas tinha acabado de entrar. Ele literalmente entrou, saiu correndo e fez o gol. Esse é o Fluminense 2024. Um time que não deu um chute contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca e nem no Brasileirão, no gol. O clube onde o John Kennedy, num clássico perdendo, perto do final, dá uma cavadinha. Ele fez o gol contra o Botafogo no Carioca, mas não adiantou de nada. Nesse não entrou em campo em 2024, só jogou um jogo bem. Porque é um Bangu e meio tempo contra a LDU. Um jogo bem em 2024. E estamos dia 20 de julho. Amanhã é aniversário do Fluminense. 122 anos. E não tem motivo pra comemorar. A FluFest foi adiada, cancelada, não sei. Era pra ser hoje, esse final de semana, mas não vai ser mais. O Fluminense precisa dar uma resposta pro torcedor. O torcedor tá comprando a briga. Enquanto o Palmeiras já tem 30 mil ingressos vendidos. Se vencer no domingo contra o Cuiabá, pode bater 60 mil torcedores. O torcedor tá apoiando, cara. Botou 40 mil contra o Inter. O Fluminense nessa sequência botou 40 mil contra o Inter. Depois de perder por Vitória pro Grêmio, botou 40 mil contra o Inter. O torcedor tá apoiando, cara, mas o torcedor precisa ter uma esperança. Do que adianta o torcedor ir apoiar, mas chegar lá o time decepciona. Tem que ter uma nova resposta. Tem que renovar as energias, cara. O Fluminense precisa renovar as energias
para esse ano de 2024, cara, e ter uma nova vida. O Thiago Silva falou hoje que o Fluminense estava rebaixado já. Hoje o Fluminense está rebaixado. Eu concordo com ele. O Fluminense, para não tem que fazer uma campanha, não é de acesso para ser quarto colocado na Série B, né, de Libertadores. O Fluminense tem que fazer campanha de campeão. E campeão, aquele campeão invicto. Tem que fazer um Bayer Leverkusen para fugir do rebaixamento. O Fluminense está dando a sorte entre aspas, que o Grêmio não consegue arrancar, o Atlético Goianiense também não consegue arrancar, o Corinthians conseguiu uma vitória contra o Criciúma, mas também não estava conseguindo arrancar. O único clube que não conseguiu arrancar foi o Vasco, mas o Vitória está ali perto, mas o Vitória ganhou do Fluminense. O Criciúma está ali perto, a gente empatou. Tá dando a sorte que os rivais não estão conseguindo se distanciar, mas o Fluminense está longe. Pô, eu cansei de ver rodada aqui, pô, o resultado é bom, o Grêmio perdeu, o Corinthians perdeu, só dependia do Fluminense, o Fluminense ia lá perder, então não adiantava de nada os outros times fazerem o seu basicão também. Então, são coisas do futebol, cara, que tem que surgir de novo. O Fluminense tem que renovar. E tem que chegar no final do ano e tem que cobrar. Se o Fluminense se escapar, tem que cobrar o Mário, tem que cobrar o Fred, tem que cobrar o Paulo Angione. O Diniz não tem como cobrar mais porque ele já saiu, mas tem que cobrar esses que ainda vão ficar lá. Sobre Copa do Brasil e Libertadores, cara, no momento não dá pra pensar nisso. Vai pegar o Juventude, que era pra ser um confronto tranquilo, mas não vai ser. Mas vai decidir em casa, então tem chances de passar. Se conseguir um empate lá em Caxias do Sul e vencer no Maracanã, pode ser uma boa. Vai enfrentar o Grêmio não conseguiu o jogo, não vai conseguir mandar o jogo em Porto Alegre, a arena do Grêmio não está pronta. O Grêmio pediu pro Inter para alugar o Beira-Rio, só que o Inter se recusou, então o Grêmio deve mandar o jogo no Couto Pereira. Pode ser bom porque não vai ter aquela massa do Grêmio, o Grêmio vai jogar em casa e vai decidir no Maracanã. Cara, dependendo da situação, mas se conseguir emplacar, engrenar, pode-se pensar na classificação. Na Libertadores, o Galo não tá bem, tá oscilando muito, então pode acabar caindo pro São Lourenço. Vai ter o Tajeres, vai ter o River ali, o Colo-Colo, mas eu acho que o River passa fácil do Colo-Colo. Pode se desenhar, mas não tem como pensar, tem que pensar no Brasileirão. Quando chegar no dia lá da Libertadores, a gente muda a chave, e pensando em chegar no dia da Copa do Brasil, a gente muda a chave. Tem que pensar em escapar primeiro, porque é o mais importante. É escapar para renovar a energia, porque ano que vem vai ter Mundial. Cara, imagina a vergonha que é jogar um Mundial na Série B, cara. Imagina a vergonha que é isso, cara. Eu não consigo imaginar isso. Vai ser vergonhoso, cara, um time enfrentar o Real Madrid e depois ter que jogar um jogo da Série B, cara. É vergonhoso. Tu tem que escapar pra chegar em 2025 e renovar as esperanças, entendeu? Ah, mas o Mano Menezes vai ficar... Cara, se o Mano Menezes começar a fazer um trabalho bom, deixa ele lá até começar a dar ruim de novo. Cara, mas o Diniz, eu acho que o Diniz volta pro Fluminense. Eu não sei se agora vai ser em 2025 porque o torcedor vai cair em cima dele. Mas ele vai voltar, pô. O Diniz tem uma ligação com o Fluminense gigante. Ele vai voltar, o Diniz. Eu gosto do Diniz, eu gosto do estilo do Diniz, só que ele enlouqueceu. Esse ano ele enlouqueceu. Então, esse é um desabafo do Fluminense, né? Precisava desabafar do Fluminense, que esse ano é só tragédia. Mas esperamos que venha novos caminhos para o tricolor e que no final do ano possamos sorrir um pouco. Esse ano trágico, né? Não sorrir, né? A não ser que venha um título da Copa do Brasil e da Libertadores, a gente pode sorrir. Mas se não vier, a gente só conseguir escapar, só dar uma respirada de alívio e pensar em 2025. Que aí 2025 tem que vir pra ganhar, tem que renovar tudo. Então é isso, foi um desabafo pra mim, do Fluminense.
Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Vence o Fluminense com o verde da esperança, pois quem espera sempre alcança.